fundo branco. Em letras de forma e de mão, nas cores azul e preta. Atualidades sobre execução fiscal na prática. Abaixo, em letras cinzas, 25 e 26 de setembro de 2023. No canto inferior esquerdo, realização EMAG. No canto direito da tela, fotografia. Em uma mesa com cadernos, canetas e um notebook, mãos de pele branca sobre um papel seguram um celular com calculadora aberta. Auditório de paredes brancas. Ao fundo, há 3 mastros com as respectivas bandeiras: São Paulo, Brasil e Mato Grosso do Sul. Centralizado, há uma bancada de madeira com 3 lugares. Na parte inferior da tela surge um retângulo branco. À esquerda, logo EMAG. Em letras pretas, Renata Lutufo, desembargadora federal do TRF3. Mulher de pele branca e cabelos castanhos com pontas loiras. Traja um vestido branco. A desembargadora Renata Lutufo está ao centro da bancada. No canto inferior direito, há uma intérprete de Libras. Boa tarde a todos, a todas, pessoal que está aqui no presencial, pessoal que está em casa, ou que está nos seus respectivos locais de trabalho. Sejam todos e todas muito bem-vindos nesse curso de atualidades sobre execução fiscal na prática, né? Então, assim, um curso em que a gente vai voltar todos os nossos olhos para o nosso dia a dia. Confesso aqui que a ideia do curso foi um pouco aqui, brincando aqui com o Paulo, foi um pouco em causa própria, né? Eu tinha passado a última vez pelas execuções fiscais em 2007 e agora, 16 anos depois, de 2023, eu voltei e eu percebi que nesses 16 anos houve uma revolução da execução fiscal, né? Que eu estava acostumada com aqueles processinhos cor de laranja, né? Aquela coisa bem artesanal. E aí depois eu falei, nossa, mudou tudo, praticamente tudo. Uma baita de uma revolução mesmo. Então, eu falei para o Paulo, falei, vamos falar aí sobre as novidades, o que aconteceu. E vou apresentar, então, acredito que todo mundo já conheça, né, o nosso querido professor aqui, o Dr. Paulo César Conrado, mas eu vou apresentá-lo formalmente. Ele é juiz federal, titular da 12ª Vara Especializada em Execuções Fiscais de São Paulo, doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Professor do programa de mestrado profissional da FGV, coordenador do Núcleo de Direito Tributário da FGV, Direito, São Paulo, na linha Novas Tendências do Contencioso Tributário. Coordenador do Grupo de Estudos Processo Tributário Analítico do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, autor de livros e artigos sobre direito tributário, processo tributário e tecnologia aplicada. Coordenador do primeiro livro, Conversão em NFT do Brasil. Coordenador e conteudista na plataforma Blink, Blockchain, Law, Innovation and Knowledge, theblink.com.br. Bom, Paulo, tem a palavra. Ao lado esquerdo da desembargadora Renata Lotufo, Paulo César Conrado, juiz federal da Terceira Região, homem de pele branca e cabelos grisalhos, traja terno preto, camisa branca e gravata preta. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado, viu, Renata, pela oportunidade de estar aqui. Eu vou procurar usar o tempo de que nós dispomos da forma mais objetiva possível e, por isso, eu vou me permitir usar um tom relativamente informal, né? Totalmente informal, não, isso acho que é impossível, mas eu vou me permitir me dirigir aos amigos como tal, sem que a gente gaste o nosso tempo com prolegômenos aí desnecessários, né? Mais uma vez, eu agradeço muitíssimo, Renata, nem tanto pelo convite também, melhor dizendo, De uma jarra, a desembargadora Renata Lotufo serve água em um copo e bebe. mas principalmente pela preocupação em destacar o assunto que constitui a pauta desse específico encontro. E parabenizo você publicamente pela sensibilidade que demonstra ter em relação a um fenômeno que parece vem passando ao largo dos olhos do Judiciário Federal, notadamente aqui na Terceira Região. Esse é um fenômeno que eu chamaria, denominaria aqui com os amigos, de maneira informal, de revolução do contencioso tributário. Nós vamos falar sobre execução fiscal. Execução fiscal não é um tipo processual que se possa dizer aprisionado exclusivamente ao campo tributário. A execução fiscal se define pelo titular do respectivo crédito, a fazenda pública, e aí não importa se o crédito é tributário ou não tributário, mas eu quero crer
que o contexto que nos importa nesse particular momento diz muito mais respeito ao plano tributário do que ao não tributário, embora o plano não tributário tenha direto reflexo sobre o tributário, especialmente na questão relacionada à gestão judiciária, tá? Já que nós somos, e aí vou me dirigir naturalmente àqueles que estão no exercício de função que alberga essa competência, com exclusividade ou não. Nós sabemos que existem varas que são exclusivamente dedicadas à execução fiscal e varas que tomam a execução fiscal junto com outros contextos. Falando com esses amigos, vejam, nós sabemos que muitas vezes as decisões que nós temos que tomar a respeito da gestão dos processos de execução fiscal partem da premissa não dos processos tributários, mas dos processos não tributários. E isso acontece no momento em que nós vivemos atualmente. Eu falo momento atual, mas na verdade esse é um fenômeno que vem se demarcando há aproximadamente 8 anos. Aproximadamente 8 anos. Com o Código de 2015, com a edição do Código de Processo Civil de 2015, nós tivemos uma série de iniciativas que foram disparadas pela Procuradoria da Fazenda Nacional a partir de diretivas fixadas no Código de Processo Civil. Diretivas que nós já havíamos vislumbrado antes no estudo do anteprojeto, mas como às vezes nós desconfiamos um pouco de coisas meio que etéreas, como por exemplo cooperação, princípio da cooperação, né? Um dos principais marcos do Código de 2015. Eu me lembro que a primeira vez que eu dei uma palestra a respeito desse assunto numa entidade privada, e eu falei a respeito de cooperação como um dos elementos regentes do novo processo tributário, a plateia tomou a minha fala como uma piada e começou a rir, né? E eu falei, então tá bom, então vamos rir todos, né, a respeito desse assunto. Mas, como só ia acontecer, né, o tempo é senhor das coisas e nós percebemos que, de fato, cooperação é uma das diretivas que vem governando a atividade de muitas fazendas públicas. E, no contexto em que nós estamos aqui amarrados na Justiça Federal, a Fazenda Nacional, que é a que nos interessa, sem dúvida nenhuma, é das que mais fez valer e vem fazendo valer essa ideia. Eu não estou querendo aqui dizer para os senhores que a Procuradoria da Fazenda Nacional de hoje é algo completamente diferente da Procuradoria da Fazenda Nacional de 28 anos atrás, quando botei o pé no Fórum de Execução Fiscal. Ainda existem algumas cicatrizes, digamos assim, daquele modelo antigo. E, às vezes, quando nós encontramos uma cicatriz negativa, nós ficamos meio que incapazes de enxergar qualquer coisa que seja positiva. E aí nós propalamos um discurso de que tudo continua sempre exatamente a mesma coisa, só que as coisas não continuam exatamente a mesma coisa. Pois bem, voltando àquilo que Liz dizia, quem opera com gestão de vara de execução fiscal ou vara com competência de execução fiscal, hoje tem que tomar decisões baseadas nem tanto nos processos tributários, nos processos que são iniciados por provocação da PFN, mas por processos que são iniciados por provocação das demais fazendas. E aí eu estou falando basicamente dessas autarquias especiais, os conselhos, e também pelos órgãos que são representados pela PRF e pela AGU, entidades que, digo aos senhores aqui no exercício da minha liberdade docente, estão verdadeiramente no elo perdido, vivendo uma espécie de anos 80, ainda, inclusive, com trilha sonora do Menudo ao fundo para embalar as suas decisões, as suas operações. É uma realidade.
Eu digo isso para os senhores não porque eu estudo isso lá na Fundação Getúlio Vargas, no núcleo, eu estou falando isso para os senhores por conta da minha vida prática. E acredito que deva ser ressoante isso, né? Não acredito que o raio esteja caindo unicamente na 12ª Vara de Execuções Fiscais da capital. Pois bem, voltando àquilo que lhe dizia antes. 2015, nós temos um marco normativo muito claro no nosso sistema. E a ideia de busca de consensualidade e de cooperação passam a funcionar como um norte, como uma diretiva. Isso, evidentemente, para todos. Mas os litigantes massivos, quem são litigantes massivos aqui no nosso contexto? Fazenda, Fazenda Nacional, é litigante massiva, para quem lida com previdenciário, INSS, mas vamos fazer esse corte que não nos interessa. Tá? Esses litigantes massivos poderiam ou não absorver essas diretivas. A Fazenda Nacional absorveu. Há um marco subnormativo, digamos assim, né, uma derivação do Código de Processo Civil que surge logo em 2016, a portaria 396, que cria o RDCC, o Regime Diferenciado de Cobrança do Crédito, que é aquele ato normativo que foi corajosamente subscrito pela então chefe da divisão nacional de cobrança do crédito tributário, doutora Annelise, que assumira, não sei se mantém, mas em determinado momento desse governo atual, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aquele ato corajoso que estabeleceu o corte de R$ 1 milhão e que foi altamente criticado, inclusive pelos órgãos de controle. Foi submetida a teste pelo Ministério Público, foi submetida a teste pelo Tribunal de Contas e, no final das contas, chegou-se à conclusão que, com o RDCC e o corte de R$ 1 milhão, que foi um corte temporário na época, não é um corte que vale até hoje, a Fazenda, em 2 anos, passou a arrecadar 30% mais do que arrecadava antes. Então, vejam, são elementos que falam por si próprios, né? A discussão na época era sobre a suposta ideia de renúncia. A Fazenda estaria renunciando aos créditos que estariam em cobrança com valor inferior a R$ 1 milhão. Uma leitura completamente equivocada, uma leitura enviesada, daquelas típicas dos anos 70, não é? Anos 70, anos 80, anos 90, em que bastava que o procurador ajuizasse a execução, pronto, ele cumpriu a função dele, transferiu para o Poder Judiciário colocava o CITES, dava tudo errado, colocava embaixo do balcão e pronto, acabou. Nem se preocupar em decretar prescrição, se preocupava. E foi assim que nasceram as varas de execução fiscal. As varas de execução fiscal nasceram para limpar o estoque das varas de competência residual, as varas cíveis, que cuidavam, na época, também de previdenciário, cuidavam também de execução fiscal, ou, na verdade, não cuidavam de nada disso, porque havia coisas mais prioritárias para serem cuidadas. E o estoque se avolumando. As varas de execução fiscal surgiram dessa maneira, meus caros. Nós temos que ter essa visão, e essa é uma visão que precisa ser lembrada nesse momento, nesta casa, pelas pessoas que estão nos ouvindo, pelos senhores desembargadores que são responsáveis pela emissão dos atos definidores de competência, porque uma das maiores críticas que qualquer pessoa que fez jardim da infância em direito deve saber é que não existe especialidade fundada em procedimento. Especialidade é fundada em matéria e não em procedimento. E vejam a loucura que nós somos submetidos quando titulares de varas de execução fiscal. Nós temos, hoje, pós-RDCC, após essa imersão feita pela Procuradoria da Fazenda Nacional numa banheira de coragem, saiu e submergiu numa outra banheira, que é a de lucidez, e passou a pensar: por que eu vou ajuizar
uma ação destinada a expropriar patrimônio de alguém se eu não sei onde esse alguém está? O juiz Paulo César ergue o polegar e o indicador. Uma hipótese. Segunda hipótese, se eu não sei onde o seu patrimônio está. O ajuizamento de uma ação expropriatória demanda, para que tenha efetividade, localização do devedor, porque nós ainda vivemos num Estado democrático de direito. Então não dá para expropriar patrimônio de maneira secreta. É preciso que se conheça essa pessoa e que se dê ciência a ela, ainda que por mecanismos ficcionais, mas é necessário que se dê ciência a essa pessoa. E é necessário que se localize patrimônio. Se eu não tenho condições de fazer isso num primeiro momento, foi o raciocínio do RDCC, eu não ajuizo a execução. Eu uso das ferramentas tecnológicas que vem num crescente e nós estamos sendo atropelados por elas, verdadeiramente atropelados, porque o que nós fazemos na Justiça Federal, lamentavelmente, é tudo menos emprego de tecnologia. No máximo, quando nós conseguimos fazer alguma coisa com automação, nós achamos que estamos na NASA. A desembargadora Renata Lotufo ri. Quando, em rigor, tecnologia é uma coisa que não envolve automação, simplesmente. As pessoas que têm medo de inteligência artificial por conta de alguns recursos que ficam disponíveis hoje em dia, eles são facilmente acessáveis, não é? na internet, não têm a menor noção do que seja verdadeiramente inteligência artificial. Eles são preocupadas com essa automação absolutamente mambembe, essa automação juvenil que vem sendo praticada por hora por nós. Pois bem, enquanto nós estamos aqui caminhando nessa trilha por hora bastante juvenil, existe um órgão do outro lado, de lá, na outra ponta da Avenida Paulista, que tomou de empréstimo toda a evolução tecnológica que se iniciou naquela operação policial bastante famosa, que gerou toda uma repercussão política e criou um mega robô de localização patrimonial. A partir dessa tecnologia que nós temos as notícias a respeito das movimentações patrimoniais que podem fazer relevante a propositura de uma execução. Enquanto isso não acontece, o que é o crédito tributário? Que sorte tem o crédito tributário? Exatamente a mesma sorte que ele teria se estivesse conosco no judiciário. A prescrição. A única diferença, meus caros, é que a prescrição, ao invés de se dar no âmbito judicial, dar-se-ia no âmbito administrativo. E, corajosamente, a PFN, essa PFN pós-2015, assumiu o ônus de tomar a prescrição como um fenômeno que ela mesma controlaria. Se isso acontece em 100% dos casos, em 100% das seccionais, em 100% do Brasil, eu não sou capaz de lhes dizer. Experiências ruins nós temos a todo momento, aqui e acolá. Agora, volto a lhes dizer, eu não posso dizer para os senhores que, por conta de uma ou outra experiência negativa, não exista um macrofenômeno bastante positivo que vem nos empurrando a nós, como judiciário, nós somos inertes, nós somos, em princípio, passivos, nós dependemos da provocação do órgão interessado, e o órgão interessado em termos tributários, naturalmente a PFN, que quando começa a atuar debaixo de diretrizes como essas que eu estou lhes falando, muda completamente o modo como nós atuamos. Então, vejam, há pouco nós nos indagávamos, juízes que atuam em execução, como está a distribuição de processos. Vejam, hoje, na minha unidade, eu estou quase batendo 40% do acervo da vara com processos de conselhos profissionais. 40% de conselhos. Eu tenho um percentual desconhecido de processos de agências reguladoras, aquelas multas que são aplicadas, por exemplo,
pela ANS porque o plano de saúde se recusou a fazer o parto da moça. E aí aquilo gera uma multa. E o plano de saúde não paga a multa, e aquilo vira uma execução fiscal. E, enquanto isso, a Fazenda Nacional está trabalhando em termos de RDCC. E, em termos de RDCC, o que ela faz? Ela seleciona o crédito tributário a ser cobrado, fazendo a partir dessas diretivas que significam, em última análise, busca prévia, a busca patrimonial prévia. E nem sempre, dentro das estruturas organizacionais, dentro das estruturas societárias, o patrimônio está vinculado à figura do devedor. Por isso que essa expressão, que eu acho absolutamente equivocada, mas ela, lamentavelmente, foi consagrada pela jurisprudência do STJ, que é uma jurisprudência completamente desgovernada a respeito desse assunto, né? Por isso que se consagrou a locução grupo econômico. E tomem bastante cuidado, meus caros, a não ser que queiram entrar dentro desse manicômio, à lá Alfredo Augusto Becker, em que todos estão sendo colocados, né? Falou em grupo econômico, é ilicitude. Grupo econômico nunca, em hipótese alguma, pode ser classificado como algo ilícito. O grupo econômico é uma forma de organização societária reconhecida pela legislação. O que há, obviamente, de ilícito são os expedientes que podem estar nas entranhas desses chamados grupos econômicos. Simulação é a hipótese mais comum, mas aparece o símbolo logo de cara, grupo econômico, né? Mas, na verdade, o que nós temos são simulações. Empresas ativas que geram tributo. Tem patrimônio? Não, está tudo vazio. Por quê? O patrimônio está todo concentrado numa outra empresa que é não operacional. E por ser não operacional, ela não gera tributo nenhum. E quando eu busco o patrimônio daquela que é operacional, encontro nada. Se eu quiser quitar o crédito tributário, eu tenho que chegar na outra empresa. E aí, então, então eu tenho um grupo econômico para fundir as duas realidades e conseguir fazer a expropriação eficiente. Mas vejam, eu estou aqui falando com os senhores de uma maneira aparentemente desgovernada, aparentemente ou efetivamente desgovernada, né? Pode até ser que seja assim interpretado, mas o que eu estou querendo dizer para os senhores é que, quando se propõe uma ação de execução fiscal, se propõe mirando o patrimônio. Então, se eu fiz um trabalho de pesquisa, Receita PFN prévio, em que eu detectei que eu tenho patrimônio suficiente para quitar esse crédito, só que o patrimônio ele está disperso em tantas empresas fakes quantas foram as usadas naquela organização societária. O que eu faço? Eu proponho a execução contra quem? O juiz Paulo César bebe um copo de água. Agora que eu voltei para a execução fiscal, eu tenho a sensação que eu tenho que estudar direito societário de novo. Porque antes não tinha isso, antes era aquilo que você falou mesmo, né? De propor contra uma pessoa que não sabia onde é que estava essa pessoa. Tanto é que quando eu estava no criminal, que eu ia olhar os meus réus do 366, que eram aqueles réus que não foram encontrados, em crime tributário, eram os mesmos que também não tinham sido encontrados para execução fiscal, eram as mesmíssimas pessoas, e o oficial de justiça ia 500 vezes no mesmo endereço, né? É isso mesmo, Renata. Eu tenho a impressão que, com esse olhar da Fazenda Nacional, buscando rastreamento de patrimônio, onde quer que ele esteja, né, ela precisa necessariamente, por uma premissa do direito tributário brasileiro, eu posso buscar patrimônio de quem para satisfazer o crédito tributário pendente? Do contribuinte ou do responsável tributário? Para eu chegar na ideia de responsabilidade tributária, eu preciso fazer o encaixe, é uma ideia de subsunção, numa das hipóteses do Código Tributário Nacional. Evidentemente que nós temos teses formadas sobre isso, por isso que eu lhes disse que a jurisprudência do STJ, ela não nos facilita muito as coisas, porque existe uma hipótese que nos faz tropeçar, a hipótese do artigo 124, da chamada responsabilidade solidária. Para alguns, essa responsabilidade solidária do artigo 124, ela não para em pé sozinha como modalidade
de responsabilidade tributária. Ela só seria compreendida como responsabilidade do tipo tributária, portanto, gerando sujeição passiva para fins de cobrança, se estivesse combinada com outra disposição. Mas existe a tese, eu particularmente adiro a ela, né, de que essa é uma hipótese de responsabilidade tributária autônoma, sim. Não vamos discutir essa questão, até porque isso, eu creio, será um dia definido pela corte responsável pela interpretação última do assunto. Mas o que eu quero lhes dizer, em rigor, é que nesse esquema contemporâneo, em que nós falamos aí de cobrança do crédito tributário pela via executivo fiscal, nós temos, de fato, um comportamento da Procuradoria da Fazenda Nacional que é completamente diferente do comportamento que nós enxergávamos no passado, mas que ainda está presente em relação a esses outros credores, os credores elo perdido, eu os chamo assim, para que nós os compreendamos todos, né? A AGU, o PRF, até hoje eu não consigo entender por que raios essas carreiras não se servem da mesma plataforma tecnológica que é utilizada pela PFN, mas o fato é que está posto assim. Né? Eu já tive a oportunidade de perguntar algumas vezes e não obtive resposta. Perguntar para quem de direito, né? Para pessoas que estão enfiadas dentro desses órgãos, não obtive resposta e também não deixei de dormir por causa disso. Né? O fato é que nós temos os créditos tributários, aqueles que são patrocinados pela PFN, hoje sendo alvo desse processo seletivo. Esse processo seletivo que toma em consideração o pré-conhecimento a respeito do sujeito passivo direto, dos sujeitos passivos indiretos, eu vou me permitir usar aqui essa expressão com absoluta concessão, por absoluta concessão de linguagem, né? O que eu quero dizer por sujeito passivo indireto são esses terceiros que não realizaram o fato gerador, mas que participam de um fenômeno que eu chamo, e aí formalmente, em obra escrita mesmo, que é o fenômeno da incobrabilidade do crédito tributário. E é nesse ponto, meus caros, que eu me apoio para sustentar a ideia de que o 124 do Código Tributário Nacional tem que ser interpretado nos mesmos termos que o artigo 135.3 foi interpretado pelo STJ quando da emissão da súmula 435. Lembram-se da súmula 435, aquela que diz a dissolução irregular é ilícito que basta para a atração da responsabilidade do sócio administrador? Se a gente for ver bem, não tem nada disso escrito no artigo 135, mas é uma interpretação dada pelo STJ com a clara intenção de reprimir a conduta marcada pelo efeito da incobrabilidade. Porque, vejam, quando você fecha uma empresa e não conta para ninguém, não dá baixa na junta, não dá baixa nos órgãos apropriados, etc., você torna absolutamente incobrável o crédito. Sim. A desembargadora Renata Lutufo concorda com a cabeça. Esse é o efeito prático que acontece. Agora, transfiram o raciocínio para a questão do aspas, todas, peguem todas as aspas do mundo, ponham aqui, aspas, grupo econômico, que na verdade não é grupo econômico, é fraude, simulação, essas operações fraudulentas, dissimulação. Às vezes a gente nem precisa se esforçar muito no estudo de direito societário, porque a demonstração da simulação pelas pesquisas que não são apresentadas, né, pela Receita, pela Procuradoria, são pesquisas tão óbvias que revelam essa situação de simulação que o assunto se resolve pelo campo fático. E nesse aspecto, Renata, eu acho que a nossa realidade hoje, que precisa ser compreendida pelos julgadores de segundo grau,
não é que precisa ser compreendido pelo STJ, porque o STJ julga direito, mas precisa ser compreendido pelo segundo grau, porque o segundo grau é o último momento em que o fato vai ser analisado. Se o segundo grau usar chapa para decidir caso de grupo econômico, ele está se recusando a olhar os fatos. E como que eu faço para saber se a Fazenda Nacional tem ou não tem razão em direcionar o seu braço expropriador na direção de determinada empresa? Eu tenho que olhar os fatos que foram expostos ali. E vejam, voltando à questão lá da comparação, 135.3 mais súmula 435 com interpretação elástica do 124. Eu penso que se o STJ partir da mesma diretriz, da mesma axiologia, lá da súmula 435, ele haverá de entender que o parecer COSIT 4 da Receita Federal, que é o que induz a aplicação elástica do artigo 124, também para as hipóteses de ilicitude, haverá o STJ de entender que a Fazenda tem razão. Não me tomem por fiscalista. Se tem uma coisa que eu me autoanalisando, sinto presente em mim, é uma força altamente contributivista. Talvez por conta da minha formação primitiva antes da magistratura, nós somos seres humanos, nós não somos robôs, tá? E também pela necessidade de preservação da atividade econômica. Essas são preocupações que nós devemos ter. Agora, nós não podemos conviver com hipóteses de fraude, em que uma empresa deve milhões, às vezes deve bilhão, coisa na casa de bilhão. Você busca saber onde que essa empresa está e ela está numa sala, o patrimônio é uma mesa e uma cadeira, e toda a atividade operacional dela é desenvolvida por uma rede de outras empresas que não tem absolutamente nada a ver com o fato gerador. Como é que você faz para descobrir isso? Pegando o livro do Bulhões Pedreira, meus caros, isso é o cara crachá com o direito penal moderno. Nós estamos em processo de transformação nessa revolução, que eu acredito que não seja simplesmente uma revolução, é um passo evolucionário, é uma evolução. Nós estamos deixando de ser burocratas de gestão de processos de execução para sermos ativos na interpretação de fatos que são relevantes do ponto de vista do comportamento fiscal, de conformidade fiscal. Nós queremos uma sociedade em que a conformidade fiscal seja a pauta empresarial. Mas cobra muito, tem pouco a oferecer. Não importa, nós vivemos no mundo globalizado. Fecha sua empresa, abre na Colômbia, abre na Indonésia, abre nas Filipinas. Qualquer um desses países tem um padrão semelhante de consumo ao do Brasil, com uma carga muito menor. Então, para o grande empresário, isso é perfeitamente possível. De modo que pensar em conformidade fiscal passa, me parece, também por esse tipo de decisão a ser tomada pelo empresário. Mas voltando àquilo que lhe dizia antes, vejam, a simulação, que é a ponte que nos permite chegar no patrimônio desse sujeito passivo indireto, desse terceiro, essas situações de simulação, essas situações de fraude, elas precisam ser reprimidas, não apenas porque em si representem uma ilicitude, mas porque tributariamente falando, elas tornam o crédito incobrável. E o estado de incobrabilidade do crédito tributário
é um estado análogo, esse que eu estou falando para os senhores, né, da simulação, etc., esse estado de incobrabilidade, ele é análogo ao estado de incobrabilidade que nós enxergamos quando ocorre simplesmente o encerramento da empresa sem contar para ninguém, que vem estampado na súmula 435. Percebem a questão da coerência? Agora, nós podemos, evidentemente, nos encaminhar para teses quaisquer. Não sou aqui o dono da verdade em relação ao assunto. É muito parecido com o penal mesmo, porque A desembargadora Renata Lotufo aproxima o microfone da boca. entra aí tanto a questão da incumbrabilidade com a questão da impunidade do penal. O juiz Paulo César concorda com a cabeça. E aí, quando a gente fala também dessas decisões, né, que você até falou da necessidade de analisar fatos, a gente tem a necessidade de que, para você expropriar, então, bens, né, desse chamado grupo econômico e dessas pessoas que envolvem esse grupo econômico, assim como quando você vai prender alguém, O juiz Paulo César veste um óculos de grau. você também tem que justificar isso com base em fatos, e não pode ser meras alegações, né? Então, Concorda com a cabeça, tira os óculos e olha para a desembargadora Renata Lotufo. a gente não prende ninguém porque quando tem uma alegação vaga, você tem que falar exatamente aquilo e apontar exatamente aquilo que leva a essa conclusão. E o mesmo agora se refere à questão da expropriação quando tem essa caracterização de grupo econômico. Eu tô realmente, nessa minha volta à execução fiscal, eu comecei a achar muitas semelhanças com o penal aí. E eu acho que, assim, é um sentimento que você tem, Renata, que é compartilhado por todos nós, com uma vantagem evidente, né, em seu proveito, porque você tem a experiência do crime, e nós não temos essa experiência, nós estamos aprendendo a Posso te falar? Eu interpretar. acho que tá pior ser devedor do que ser criminoso. Eu acredito que talvez sim, porque o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Receita, pela Procuradoria, primeiro que é um trabalho conjunto, ineditamente conjunto, porque historicamente, lembra, Renato, Receita e Procuradoria eram órgãos inimigos. Não que eles estejam casados em love, né? E assim, não, longe disso, ainda não chegamos nesse ponto. Mas o comportamento é muito mais coeso, e especialmente naquilo que diz respeito a a esses planejamentos estruturais voltados à frustração do crédito tributário. Porque, vejam, essas organizações societárias, elas não nascem acidentalmente, né? Existe todo um planejamento estruturado para que o crédito tributário seja gerado por uma das unidades componentes do grupo, né, envolvido, que seria uma espécie de laranja, né, na linguagem do direito penal. Esse é o ponto de aproximação. Agora, veja como, de fato, nós estamos vivendo um tempo em que o contencioso tributário exacional, o contencioso de cobrança relevante, passa a ser um contencioso em que os fatos são soberanos. Teses jurídicas são importantes? Sim, mas nós estamos vivendo um modelo de precedentes, em que as teses elas são postas de cima para baixo. Isso torna o nosso trabalho, nós, juízos ordinários, de primeiro e segundo grau, torna o nosso trabalho menos relevante, porque nós não somos os formuladores da tese, não em hipótese alguma piorou, exatamente. A desembargadora Renata Lotufo balança a cabeça negativamente. Porque nós somos os intérpretes dos fatos. Em última razão, somos nós que vamos ter que chafurdar em toda a pesquisa feita pela Receita, toda a pesquisa feita pela PFN. Os senhores sabem que teve uma hipótese, um caso específico muito curioso, em que, para finalizar toda a tese fática da Procuradoria da Fazenda Nacional a respeito da existência de um grupo fraudulento, a cereja
a cereja do bolo. Acho que aquele era o único contribuinte que ainda passava fax. E ela juntou o fax que foi emitido pela empresa patrimonial, pelo advogado, desculpem, da empresa não patrimonial, a partir do número da empresa patrimonial. Só que isso daí foi um detalhe de nota de rodapé, porque você vai ver o número ali embaixo de tudo. Então, assim, é um trabalho que é feito em lupa e você precisa justificar isso, explicar tudo isso. Então, vejam, essa é a cena. Essa é a cena que nós temos. Agora, existe uma outra posição do cenário. E nessa outra posição do cenário, meus caros, nós temos aproximadamente, se nós juntarmos conselhos profissionais, que são 40%, com as autarquias aplicadoras de multas, na maior parte das vezes, multas irrelevantes. Eu não estou querendo dizer com isso para os senhores que atrasar o voo não é uma coisa boa, que precisa passar batido. Tem que aplicar multa? Tem, ok. Cometeu uma infração em relação ao contrato de plano de saúde? Ok, tem que ser sancionado, sem dúvida nenhuma. Mas vejam, esses comportamentos, eles vêm sendo sancionados no modelo década de 90, mediante a emissão de um auto de infração, que gera um processo administrativo que é mantido, depois inscrito em dívida ativa, mais ou menos uns 5 anos depois, porque está suspenso enquanto o processo administrativo está pendente, né? E aí aquilo gera um processo de execução fiscal. E aí vem a empresa, o administrado, e apresenta uma defesa dizendo, mas veja bem, o contrato, na época, não previa a cobertura se já fosse gestante. Então, nós precisamos fazer uma perícia indireta para saber se a fulana de tal estava ou não estava grávida naquele exato momento. E aí você tem esse processo na sua frente. E do outro lado, você tem o processo em que a Fazenda Nacional está pedindo a indisponibilização do patrimônio de 10 pessoas jurídicas diferentes envolvidas nesse grupo de simulação, não é? Com um crédito que chega à casa, facilmente à casa de 100 milhões, de 200 milhões, crédito de bilhão. Eu tive, assim, eu faço isso anualmente, relatório de distribuição do valor de trás para frente. O último relatório que foi gerado, ele tem 120, arredondando 120 páginas, com linhas minúsculas, né? Frente e verso. 80, é lei de Pareto total, 80% do valor dos créditos cobrados na vara estão nas 10 primeiras páginas. Todas as outras 110 páginas envolvem o resto dos valores. E isso porque nós já estamos vivendo sob os efeitos positivos do RDCC, porque o RDCC já gerou um efeito positivo muito grande. Mas o que eu quero dizer para os senhores é que nós temos um cenário bastante curioso. É como se nós estivéssemos naquelas comédias shakespearianas ou assistindo Downton Abbey, em que você tem o luxo em cima e os empregados todos lá embaixo, e uma hora você tem que subir correndo para atender o procurador da Fazenda Nacional, porque ele precisa de uma cautelar para tornar indisponível 100 milhões de reais. E aí, de repente, você tem que sair correndo porque foi feito um bacenjude da auxiliar de enfermagem. E o bacenjude alcança a poupança da cidadã. E com isso, os psicanalistas vão ficando cada vez mais ricos, não é? Porque eu não sei mais o que eu sou.
qual é a minha especialidade? Eu volto naquilo que lhes dizia antes. No estado atual das coisas, faz sentido que nós mantenhamos varas de execução fiscal com esse perfil. Eu realmente não consigo compreender isso. Não consigo. E lamento profundamente que a gente siga com esse modelo, porque esse não é um assunto novo. Nós temos um e-book fruto de uma pesquisa que foi feito na GV, foi trazido para essa escola, para esse tribunal, e foi solenemente ignorado. Para dizer que eu não obtive nenhuma resposta, eu ouvi de uma autoridade dessa corte alguma coisa do tipo: esses assuntos são tabu This meeting no is being tribunal. recorded. E nós vivemos debaixo dessa problemática, que se agrava notadamente depois do Código de 2015, porque nós temos cuspido, escarrado dentro do Código de Processo Civil um dispositivo que anuncia que conexão não é mais aquilo que constava do Código de 73, são conexas ações de conhecimento e ações executivas, cujo título diz respeito à obrigação que está sendo discutida na ação de conhecimento. Traduzam isso para a nossa realidade, essa que está sendo discutida aqui, né? Ação anulatória, proposta aqui no Fórum Cível. Ação de execução sobre o mesmo crédito. Quem é que vai julgar? E o tribunal gasta o seu tempo precioso, às vezes, deliberando a respeito disso, porque há o empurra-empurra de um processo por outro. Quantos conflitos de competência suscitados a respeito de um assunto que, em rigor, não é, me parece, com todo respeito aos que entendem em sentido contrário, nós temos que sempre respeitar as opiniões divergentes, naturalmente, não é? Mas não me parece que nós estejamos a falar de um conflito, verdadeiramente de um conflito de competência, porque nós estamos diante de uma nova norma. Mas nós podemos dizer, mas existe um provimento do tribunal que diz que vara de execução fiscal é competente para processar a execução fiscal, embargos e ações derivadas. Mas esse provimento, ele é anterior ao Código de Processo Civil, ou seja, é um provimento que se tornou, desde quando o Código entrou em vigor, em 2016, ilegal. E nós vivemos debaixo da ilegalidade. No entanto, somos absolutamente pontuais no controle da ilegalidade alheia. E nesse ponto, meus caros, eu acho que nós estamos aqui fazendo uma espécie de catarse coletiva, porque eu não estou falando aqui do problema dos outros, eu estou falando do meu problema, junto com o problema dos senhores. Eu acho que a autocrítica é uma das virtudes mais nobres que existem. Se nós, no final do dia, concordamos ou discordamos, não importa, mas o raciocínio autorreflexivo é extremamente importante antes do raciocínio que toma por objeto o alheio. Tomemos o nosso referencial antes de tudo. Agora, vamos para a vida prática, que é aquela que efetivamente interessa. Ação anulatória no cível, execução sendo processada. O sujeito diz, olha, eu tenho uma anulatória lá, já proposta. O que naturalmente o juiz de execução tem que fazer? Se você tem uma anulatória lá, eu preciso saber se foi suspenso ou não a exigibilidade. Teve tutela? Não, não tive. Depositou? Não. Apresentou a apólice? Não. Apresentou seguro? Não. Então você vai ter que apresentar aqui a garantia. Apresenta a garantia aqui. Apresentou garantia, o juiz, por uma questão de racionalidade, ele não tem que dizer para o sujeito, agora começou a correr o prazo de embargos. Você já impugnou o crédito na anulatória, suspende a execução, aguarda o julgamento da anulatória. O melhor dos mundos, sempre o melhor dos mundos, é seguir a lei. Como é confortável seguir a lei? E a lei diz que os feitos são conexos, e qual é o efeito da conexão? Tramitar em conjunto.
Por que não tramita em conjunto? Porque nós temos varas especializadas em execução fiscal. Especializada em execução fiscal. Vejam, meus caros, que dramática essa questão é. Nós teríamos que ter, isso sim, vara especializada em matéria tributária, onde tramitam as ações, não importa se anti-exacionais, declaratória, mandado de segurança, anulatória, ou executivas. Ações de direito, desculpem, varas de competência residual, onde você vai ter discussão de demais questões de direito administrativo, e aí não importa se é exacional ou anti-exacional, isso nos traria, ou melhor, nos elevaria para um nível de racionalidade que eu tenho convicção mudaria completamente as estatísticas produzidas por essas entidades. Eu chamo de entidades porque eu não sei o que elas são. Nesse caso que você falou, deixa eu tirar uma dúvida. Então, nesse caso, vamos supor, nesse exemplo que você deu, o cara já tinha entrado com uma ação anulatória de débito fiscal. O juiz Paulo César bebe um copo de água. E aí ele não prestou garantia e tal, e aí ele prestou a garantia na execução fiscal, e aí começa a correr o prazo dos embargos. Ele entra com os embargos de novo, e aí você vai ter um embargo de execução e uma anulatória discutindo a mesma coisa, e aí vai depender de quem decidir primeiro? O que vai acontecer? Exatamente, Renata. Na visão convencional, para aqueles que tomam o provimento do tribunal na sua absoluta literalidade, né, e tomar o provimento do tribunal nesse contexto, na absoluta literalidade, para mim é simplesmente demonstrar que é alfabetizado, que sabe ler, mas interpretar juridicamente passou longe. Tá? Para aqueles que gostam dessa linha, embarga a execução. Só que eu tenho uma anulatória com conteúdo. Eu estou partindo da premissa de que o conteúdo é idêntico, né, meus caros? Se o conteúdo for diferente, é outra história. Tá? Mas o conteúdo é igual. A anulatória é reputada prejudicial externa. Então, você suspende os embargos, aguardando o julgamento da ação anulatória. Julgou a ação anulatória, aí você vai detectar qual é o efeito. Se confirma ou não essa prejudicial externa e prossegue a execução. Agora, vejam que isso significa multiplicar por 2 o acervo de demanda anti-exacional. Aí você vai lá para as entidades que eu estava me referindo antes. Qual é a principal entidade que as pessoas idolatram e as políticas públicas do judiciário são pautadas nessa entidade? Justiça em números. O juiz Paulo César e a desembargadora Renata Lotufo se encaram. A desembargadora Renata Lotufo sorri. Que é construída a partir de um manancial de informações cuja intimidade é desconhecida. O último levantamento feito a respeito do contencioso tributário em números, em consórcio com o INSPER, numa pesquisa completamente equivocada. Eu lhes digo isso aqui porque já disse em outra oportunidade, dentro do próprio CNJ, no INSPER e na FEComércio. Para não ter dúvida, foram 3 vezes a mesma coisa. Dizendo, nessa pesquisa, que o problema do contencioso, não é do contencioso tributário, meus caros, o problema do contencioso brasileiro é o contencioso tributário. Mais especificamente, as execuções fiscais. Mais especificamente, as execuções fiscais de IPTU, que não tem nada a ver com a gente, que responde por 40% do estoque de processos no Brasil. E aí, as cortes delimitam as suas políticas de gestão a partir desse relatório, que não me diz absolutamente nada a respeito do contencioso tributário federal, não me diz nada a respeito do contencioso tributário patrocinado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, numa verdadeira conversa multilingüe, num grupo do qual eu ainda faço parte, não fui expulso ainda, do CNJ, de definição de fluxo de PJE de execução, nós somos obrigados a conviver em conjunto com colegas das justiças estaduais.
e nós simplesmente confirmamos tudo. A juíza de execução fiscal do Rio de Janeiro é contra, absolutamente contra todas as propostas que eu e alguns colegas da Justiça Federal apresentamos. Por quê? Porque ela lida com 1,5 milhão de execuções. Ela processa 1,5 milhão de execuções. Então, ela é absolutamente defensora do Bacenjude como primeiro ato do processo. Agora, eu também seria defensor do Bacenjude como primeiro ato do processo se isso estivesse previsto em lei. Só que não está previsto em lei isso. Pode ser que numa interpretação, porque veja, interpretação é uma coisa que nos permite chegar a lugares os mais diversos, né? Se nós estivermos, de alguma forma, quimicamente alterados, nós podemos chegar em lugares maravilhosos, inclusive, não é? Então, interpretação realmente é uma coisa que frutifica. Mas uma interpretação da Lei 6.830, combinada com 854 do Código de Processo Civil, que está lidando com uma realidade completamente diferente, me parece uma forçação absoluta de barra. Muito bem, só para lhes dar o contexto. A proposta era essa, colocar no fluxo. Você coloca no fluxo e põe automatizado. Aí você imagina, você é titular de uma vara de execução fiscal, os seus processos vão tramitar assim, você não tem como enfiar o dedinho ali para cortar aquilo. Eu me exoneraria no dia seguinte. Faria qualquer coisa, menos patrocinar ilegalidade. Mas aí colocaria no fluxo que é o Bacenjude direto? Exatamente, exatamente. A ideia era essa. Nossa. Aí isso foi colocado em discussão. Pois bem, há quem faça isso, mas faz por motivação própria, enfim. Bom, existem pessoas que gostam de axé, né? Enfim, não existe problema em relação a isso. Faça, mas você colocar num fluxo automático um negócio desse é algo bastante complicado. Mas, assim, veja como, Renata, como ser humano, lá na hora, como a prática é importante. Porque num determinado momento da reunião, o ministro, essa coisa é antiga, não sai do lugar justamente por causa disso, né? Na época, o presidente ministro Dias Toffoli, ele passou na sala em que nós estávamos reunidos e eu cometi a impropriedade, porque tinha algum contato, e falei assim, o que o senhor acha disso? Aí ele falou, tem lei? Eu falei, não. Tem entendimento jurisprudencial vinculante? Não. Ele falou, então nós não vamos colocar. A gente só vai subscrever cada etapa do fluxo, desde que exista referibilidade direta em lei e precedente vinculante. O que, meus caros, não é nada demais. É simplesmente a exteriorização de ser normal, não é? Eu estou exteriorizando que eu sou normal nesse momento, quando faço uma afirmação dessa. Porque você colocar em fluxo automático de processo coisas que dependem de uma interpretação que passa por uma consulta às runas, não é possível. A desembargadora Renata Lutufo bebe um copo de água. Mas, enfim, eu lhes falava sobre isso, porque lhes dizia sobre como a legalidade nos traz conforto. Como o parâmetro da lei ele está posto não simplesmente porque nós vivemos num Estado democrático de direito, mas também para que nós, dentro do Poder Judiciário, possamos chegar em casa e viver a nossa vida normalmente. Eu não fico criando leis ad hoc a cada caso. Uma coisa é interpretar fato, a outra coisa é dizer como esse fato vai ser juridicamente tratado. Isso é definido, pré-definido em lei. E nesse sentido, me parece que nós estamos, lamentavelmente, vivendo ainda uma situação de ilegalidade, com essa persistente opção pela aplicação quase que fetichista
de um provimento que não se atualiza. Nós poderíamos até levantar a mão e dizer, não, mas se você está equivocado, porque existem muitos casos em que está havendo um sincretismo competencial. Ações anulatórias vêm sendo propostas diretamente nas varas de execução fiscal. Juízes das varas cíveis vêm declinando de competência, e eu acho que acertadamente, fazendo o correto, mas fazendo o correto por uma iniciativa que demanda um ato de coragem, porque pode ser a qualquer momento objetado, e nós temos casos nesse sentido, que vão ser julgados pelo seu tempo. Não é que vai ser julgado por você, desembargadora Renata, vai ser julgado pelo seu tempo, vai ser comprometido para julgar o conflito de competência do juiz que não gostou de receber a ação anulatória, porque ele já tem muita coisa para fazer. Então, são decisões que nós precisamos tomar nesse momento, digamos, revolucionário, mas que eu gosto dessa corruptela, né, de colocar o parênteses, não é simplesmente um movimento revolucionário, é um movimento evolucionário, e é um movimento evolucionário que se baseia nessas duas premissas que eu lhes mencionei anteriormente, o Código de Processo Civil e o comportamento, a redefinição comportamental da Procuradoria da Fazenda Nacional, sem prejuízo de aqui e acolá, nós temos lá ainda umas pontas soltas dentro da própria PFN, né? Em muitos momentos, os senhores que se inscreveram aqui, vocês que se inscreveram, os amigos que se inscreveram nesse curso, espero que não estejam arrependidos a essa altura do campeonato, né? Muitos trouxeram questionamentos a respeito justamente dessas demandas de menor potencial econômico, como processá-las, como fazer para gerir tudo isso, como é que a gente tem que se comportar diante dessa situação quase anacrônica em que nós estamos colocados, nós ainda estamos colocados. Eu não vou aqui lhes oferecer uma proposta de lei diferente, porque eu poderia simplesmente dizer para vocês o seguinte: vamos fazer uma passeata na direção do tribunal e obrigá-los a mudar o provimento, a aplicar o código, a redefinir competência. Não nos cabe fazer esse tipo de exortação. Não tenho a menor dúvida de que a solução ideal, idealíssima, passaria por isso. Passaria por uma revisão administrativa, porque administrar não é simplesmente jogar na mão do juiz de primeiro grau ou do desembargador no tribunal o ônus de resolver problemas de números de processos. Administrar é tomar decisão. Por detrás de toda conduta administrativa existe, antes de tudo, uma conduta decisória, uma decisão, uma deliberação. E essa deliberação tem que ser compatível com o momento histórico em que nós nos encontramos. Nesse momento histórico em que nós encontramos, nós temos uma claríssima necessidade de divisão. Contencioso tributário de um lado, contencioso fazendário remanescente de outro lado. É preciso fazer essa distinção. Enquanto essa deliberação não for tomada, nós vamos continuar vivendo esse problema, um gap, né, comportamental, mas nos cabe a nós, como operadores, enfrentar esse gap e exortar as entidades que são portadoras dos créditos de menor potencial econômico, exortar essas entidades a usar os mecanismos alternativos, chamados, né, mecanismos alternativos de solução de litígio. Lembram-se que eu lhes falava a respeito da tônica? Eu, pelo menos, vejo o Código de Processo Civil de 2015 assentado em dois pilares: cooperação
que significa que as partes não são sujeitos em antagonismo. Elas estão em busca, ambas, de uma mesma coisa, que é a solução do conflito. Tá? E o segundo pilar é o da consensualidade. O Código de Processo Civil, como todos os códigos, né, de 39, 73, ele é uma legislação muito curiosa, né, porque se presta à disciplina da atividade jurisdicional, da atividade estatal jurisdicional. Toda atividade estatal, naturalmente, age debaixo de legalidade. A atividade jurisdicional não seria diferente. A atividade jurisdicional está adstrita à legalidade. Às vezes a gente pensa que não, mas a atividade jurisdicional está adstrita à legalidade. E essa legalidade nós capturamos fundamentalmente do Código de Processo Civil. Então, o Código regula a jurisdição. Só que o Código de 2015, curiosamente, ele regula a jurisdição mandando as partes, tanto quanto possível, sair da jurisdição e buscar uma solução que não seja materialmente a jurisdicional. A solução materialmente jurisdicional, ela, por óbvio, ela é imposta por um terceiro. A solução consensualmente obtida pelas partes dispensa a intervenção material do terceiro juiz. O terceiro juiz pode até estar ali, formalmente, triangulando a conversa, mas materialmente a solução ela é encontrada pelos próprios sujeitos. Então, o código, o código de 2015, ele sobrevaloriza esse caminho e, naturalmente, ele deveria realmente fazer isso, porque isso é expressão máxima de civilidade. Nós, às vezes, confundimos um pouco as coisas, não é? Talvez porque nós tenhamos migrado de um regime ditatorial para um regime de Estado democrático de direito e aprendemos direito público lendo. Não é uma crítica a isso, meus caros, muito longe, mas nós aprendemos direito público lendo os autores que escreveram antes, né, na migração de regime, do regime ditatorial para o regime democrático, né? Celso Bastos, professor Celso Antônio, professora saudosa Lúcia Figueiredo, todos com absoluta razão sobrevalorizando a jurisdição como expressão do Estado democrático de direito. Agora vejam, para nós falarmos em jurisdição, nós temos que pressupor conflito. Quanto mais processo, quanto mais jurisdição é acionado, significa que você tem mais conflito. Então, vejam, nós vivemos um ambiente tributário de altíssima belicosidade, o que significa que, desculpem, que nós temos O juiz Paulo César esbarra a mão no microfone. um estado de conflituosidade tributário extremado. Nós não somos civilizados do ponto de vista tributário, porque tudo vira conflito. Quase tudo vira conflito. Conflito exacional ou anti-exacional. Os números em cobrança, tanto no plano administrativo quanto no judicial, são números estratosféricos que representam algo próximo do PIB em tributo sendo discutido no plano administrativo e no plano judicial, se a gente somar todas as esferas, né? Todos os entes federativos. Vejam, essa questão que você falou, né, desses conselhos em metros, essas pessoas que entram, essa avalanche de processos, que são aquelas 80 páginas que você falou que ocupa do seu relatório, imagino. Sim, isso. E tem várias perguntas que o pessoal já mandou antes aqui a respeito disso, e você falou a respeito justamente dessa questão da gestão. O que os juízes, os servidores do judiciário podem fazer em relação a esses processos? Porque desde que eu estava lá na execução fiscal também, no tempo do Guaraná com rolha,
a gente falava, o que se ouvia era o seguinte: eles entram, o Inmetro entra com essa ação cobrando, sei lá, R$ 1.000, porque o cara vai receber a intimação em casa, ele vai ficar assustado, ele vai lá no balcão da vara e ele vai ver que sai mais barato ele pagar os R$ 1.000 do que ele contratar um advogado. Uhum. Então, é essa conta que eles contam com esse cálculo que a pessoa vai fazer, para que com isso ela pague. Que ela falou, ó, eu pago, porque vai sair mais caro para mim contratar um advogado, esse negócio vai enrolar, vai entrar juros, não sei o quê. Sim. Então, assim, o que que a gente pode fazer para mudar um pouco esse rumo? De repente, mandar para as centrais de conciliação antes de processar, de repente mandar esses processos para a central de conciliação. O que que a gente pode fazer para mudar isso, né? Até tem uma primeira pergunta que o cara falou que uma execução fiscal que o Inmetro solicitou o uso do sniper. Enfim, né? Eu acho que o caminho é esse, né? Eu vinha colocando a coisa nesses termos que eu estava usando, Renata, para, de fato, fazer com que as pessoas reflitam, e principalmente os titulares, os advogados que representam, os causídicos que representam esses órgãos, e a corte, para parar de pensar essa historinha fiada de que a porta do Poder Judiciário está aberta o tempo todo para qualquer coisa, seja lá o que for, porque isso é expressão do Estado Democrático de Direito. Isso é raciocínio elo perdido. Nós não estamos mais no pós-88. Pega eu não sei se algum dos senhores, alguns dos amigos tem o prazer ou desprazer de dar aula para graduação, mas você vai explicar para um garoto de 18 anos o que que é habeas data? Eles não entendem. Você vai explicar para ele, ele vai olhar e falar assim, mas essa é a coisa mais estúpida que existe, porque eu consigo saber tudo a respeito da vida de todo mundo olhando o Instagram simplesmente. Não preciso de habeas data, não preciso impetrar habeas data para nada. Mas era um remédio que tinha sentido naquele momento histórico. Então, tudo é uma questão de contextualização histórica. Então, vejam, nós temos que estar abertos para essas ações? Não, nós não temos. E eu fiz novena para o Supremo Tribunal Federal rever a posição dele em relação à questão da limitação de acesso, com relação de custo-benefício para cobrança. Há de haver isso. Vamos todos juntos, meus caros, nos congregar nessa mesma novena para que a Corte Suprema reveja essa historinha fiada de que quem sabe do seu próprio interesse é o titular do crédito. Se é privado, é uma coisa. Se é fazendário, é outro que vai custar mais. Agora, enquanto isso não acontece, o Código de Processo Civil nos dá ferramentas. Ele diz a solução consensual ela é preferencial à solução jurisdicional. Então, nós temos hoje, no âmbito da Justiça Federal, essa ferramenta. Ela não é uma ferramenta que funciona em 100% dos casos, mas ela é uma ferramenta. Então, antes de qualquer coisa, que a central de conciliação seja usada. Agora, a central de conciliação, ela tem que se profissionalizar também, porque não adianta a central de conciliação existir apenas do ponto de vista formal, se eu tiver que fazer a citação do sujeito, porque aí cai naquela cilada que você falou, Renata. Mas a gente, Você- no ano passado, a SECOM fez um projeto que chamava Oficial de Justiça, não sei se foi esse nome, foi Conciliador, né? conciliador, e foi inspirado num caso de Santa Catarina, talvez, que foi um oficial de justiça de lá que criou escreveu esse livro e criou isso, que seria fazer uma espécie de treinamento para os oficiais de justiça, na hora que forem citar a pessoa lá, ó, seu Paulo, tá aqui, uma cobrança de R$ 1.000, isso aqui, Aham. já dá Sim. o caminho das pedras para ele ir para a conciliação. Sim, essa experiência ela é muito bem sucedida. Ela aconteceu na cidade de Blumenau e é absolutamente, no meu juízo, é absolutamente incompatível com a nossa realidade. Nós teríamos que ter tantos oficiais de justiça quanto são os processos que nos aparecem dessas entidades que se apresentam para cobrança de créditos absolutamente inexpressivos. Créditos que representam, muitas vezes, um mês de salário do analista judiciário. A desembargadora Renata Lutufo concorda com a cabeça.
Eu realmente eu não consigo imaginar como que o Tribunal de Contas aprova as contas de um tribunal que mantém processos desse timbre. A ver. O fato é que a central de conciliação ela precisava funcionar como um mecanismo que efetivamente substituísse a jurisdição executiva. A jurisdição executiva fiscal, como a gente está falando de crédito expresso em pecúnia, ela se desenvolve basicamente em duas fases, né? A fase preparatória da expropriação, em que você tem citação, se houver pagamento, tudo bem, se não houver pagamento, você vai para a penhora, e aí depois você migra para a segunda fase, que é a propriamente expropriatória, em que você vai ter a alienação do patrimônio penhorado para a entrega do produto em favor do credor. A primeira fase, para esses órgãos, é a determinante, porque é justamente o que você falou antes que eles desejam. Eles querem que o judiciário mande a carta, porque supostamente essa carta teria um efeito psicológico que imprimiria o resultado desejado por essas entidades. Nós assumimos isso, nós, judiciário, assumimos isso como uma tarefa nossa. É tão elo perdido que isso aí me lembrou aquela história de antigamente, né? Se você não fizer tal coisa, eu vou contar pro seu pai, eu vou falar pro seu pai. Exatamente. Em que a gente punha na figura do pai a figura da punição, né? Agora, existem coisas que são ferramentas que poderiam ser usadas, né, paralelamente a isso, antes mesmo da citação, né, seria possível que o Poder Judiciário, recebendo a petição inicial para fins de interrupção da prescrição e antes de determinar a citação com os efeitos daí derivados, né, tornando pública a propositura da ação, criasse um constrangimento adicional para o contribuinte, porque para o administrado, a gente precisa entender, na experiência da Procuradoria da Fazenda Nacional, não está simplesmente a questão da seleção dos créditos. Tá? Os créditos que não são significativos, eles não são jogados na lata do lixo. A Procuradoria protesta, ela cria mecanismos persuasivos que nós chamamos de cobrança indireta, que não envolve o Poder Judiciário, envolve recursos da própria administração. E nesse contexto, a notícia que se tem é que o resultado é extremamente positivo, Sim. porque esses constrangimentos são, muitas vezes, o que basta para que a pessoa regularize a sua situação junto a essas entidades. Eu ia falar situação fiscal, mas não é propriamente fiscal, porque nós estamos falando de créditos não tributários. Você viu que até na restituição do imposto de renda agora tem a possibilidade de compensação? Pois é. Porque eu caí na malha fina, aí eu fui ver o que era lá, entrei no ECAC, não sei o quê. Eu tinha esquecido de pagar o 13º do E-Social lá, era coisa de, sei lá, R$100. E aí eles tinham um botãozinho e falava assim, podemos fazer a compensação com o seu crédito, com sua restituição? Pode, claro. Puf. Sim. E aí pronto. Você vê que são ferramentas eletrônicas excelentes que poderiam ser usadas por essas entidades. Mas, assim, a gente tem realmente que repensar a nossa conduta. O Poder Judiciário, ele tem na dinâmica contemporânea, ele tem que se enxergar como uma figura subsidiária, residual. Ele entra em cena quando nada deu certo. Quando nós estamos falando de cobrança eu estou falando de cobrança, né, meus caros? Eu estou falando de questão penal, questão de direito de família, nada disso, né? Por favor. Mas essa residualidade, no caso das discussões tributárias, ela é um imperativo. Nós temos que assumir definitivamente essa ideia.
Nós não podemos funcionar como substitutos da administração pública. Quantas e quantas vezes nós enxergávamos no passado julgados, inclusive dessa corte, dizendo, afirmando com todas as letras isso, o judiciário não é um sucedâneo da administração pública. E eu não sei por que cargas d'água nós resolvemos ser um sucedâneo da administração pública na sua posição mais rasteira. Essas agências reguladoras que mal conseguem se manter em pé. Eu tenho uma decisão que é sistemática, repetidamente reformada por essa corte, e eu mantenho, porque não me importo com isso, em que eu digo para o advogado-geral da União, a AGU, quando representa lá, quando está atuando, não vou fazer Serasa Jude para você. Você saia do seu escritório, vá até o Serasa e inscreva o nome do... Aliás, você deveria ter feito isso antes de propor a ação, antes de vir aqui nos incomodar. Eu não vou fazer isso por você, porque se você não é capaz de fazer isso, significa que a administração pública brasileira corre sérios riscos, porque você é o advogado da União. E se você não pode fazer isso, o que poderá você fazer? Mas aí tem uma norma no código que sugere que essa ferramenta pode ser usada pelo Poder Judiciário. Na minha interpretação, essa ferramenta é usada pelo Poder Judiciário quando a dívida deriva de uma decisão judicial. Eu apliquei uma multa, uma astrente, quero que aquilo seja cumprido, o cara é renitente, uso o Serasa Jude. Honorários advocatícios, uso o Serasa Jude. Ou foi feito o Serasa extrajudicialmente e eu preciso tirar o nome da pessoa. Preciso de agilidade para isso. Então, eu tenho a ferramenta. Mas não. A ferramenta ela é usada para substituir, como se despachante fôssemos a administração. E isso é referendado. Haver. Mais uma daquelas coisas que nós colocamos lá no capítulo haver. Né? E eu coloco no capítulo haver, já começando a endereçar as coisas para o fim, antes que eu saia exonerado daqui, para lhe chamar a atenção sobre uma coisa que aparece em algumas perguntas, não em uma única, em algumas perguntas, né, o tema da transação é trazido a contexto, e é bem interessante, bem importante que esse tema seja trazido. O juiz Paulo César bebe um copo de água. A contexto. Né? Porque, de fato, na linha do Código de Processo Civil, não é coincidência, percebam, o Código de Processo Civil exorta o uso de mecanismos consensuais de solução de litígio. Transação tributária está prevista no artigo 171 do CTN, desde que o CTN existe. Nunca foi criada. Nunca. Mais de 50 anos depois, vem o Código de Processo Civil, traz a inspiração, 13988 de 2020, cria a transação tributária. Então, vejam a conexão de um instituto que é tributário, materialmente tributário, a transação é uma forma de extinção do crédito tributário, segundo o artigo 156, com a realidade tumultuária do contencioso tributário brasileiro, tanto na via da cobrança quanto na via anti-exacional. Mas vamos lá, para aquilo que efetivamente interessa, para que as coisas sejam compreendidas como têm que ser compreendidas, né? Uma espécie de macrovisão do Instituto.
A transação tributária, segundo a Lei 13.988, tem duas versões básicas, né? A transação na cobrança, que eu prefiro chamar de transação exacional, que é a que substitui a atividade executiva fiscal, e a gente tem a transação chamada de transação de contencioso, que é a transação anti-exacional, que entra em cena para substituir a jurisdição cognitiva, aquela que é desenvolvida nas ações de mandado de segurança, nas ações declaratórias, aquelas que são a jurisdição que é desenvolvida a partir de provocação do contribuinte. Nós já temos muita experiência na transação de cobrança, na transação exacional. Pouquíssima experiência na transação anti-exacional. Na verdade, foram publicados só 2 editais até hoje. Transação anti-exacional é sempre temática e sempre fixada em edital, produzido pelo ministro da Economia. Não é nem pelo PGFN, é pelo ministro da Economia. Nós tivemos um primeiro de PLR e agora um segundo sobre a tese do ágio. Resolveu pouquíssimos casos, mas o resultado econômico foi bastante expressivo, porque o edital, ele obviamente estava desenhado para resolver casos específicos. Não era direcionamento para favorecer contribuinte. Naturalmente que quando você elege uma tese, a Fazenda elege uma tese para ser resolvida em transação significa concessões recíprocas, né? Você dá de um lado, dá do outro, e no mais das vezes o que a administração dá é desconto e prazo para pagamento, né? Para a Fazenda fazer isso, ela faz um prévio estudo a respeito da existência de jurisprudência. Então, não tem jurisprudência nenhuma, não sei o que vai acontecer, é um mistério. Então, dentro da conta, ela prefere ceder uma parte, resolver aquela conta, isso tem um impacto muito positivo na contabilidade tributária. A gente faz exame todo ano da LDO e percebe claramente os impactos que isso vai gerando na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e isso tem desdobramentos inúmeros em termos de macroeconomia, né? Então, a gente olha para os casos, vê poucos, só caso de PLR, só caso de ágio, pouco, então isso não está êxito, mas a gente está estreando ainda nas coisas, e a gente tem que ver a questão também sob o ângulo macroeconômico. Quais são os objetivos da Fazenda na solução desses casos? Mas, vejam, não é disso que eu quero falar com vocês. Eu quero lhes falar sobre a transação de cobrança. Ela está correndo solta de uma maneira muito profícua. Existem duas submodalidades de transação na cobrança. A transação por adesão a edital pré-ordenado e a transação individual, a transação customizada. A transação por edital acaba sendo de difícil acesso, porque ela é direcionada para os contribuintes que são categorizados como C e D. Eles têm, numa espécie de score calculado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, eles estão nessa posição. E é natural, porque, vejam, a Fazenda não vai fazer transação concedendo parcelamento e desconto para um contribuinte, tipo banco, que faz propaganda na televisão. C e D, então seriam os mais pobres. C e D são aqueles considerados irrecuperáveis ou de baixa recuperação. Então, vejam, quando eu estou diante de um contribuinte de baixa recuperabilidade ou irrecuperável, eu lanço mão de todos os artifícios possíveis e imagináveis, inclusive do descontão, do prazo, do um monte de coisa. É aquela história Casas Bahia.
não é? E eu não falo isso em tom de brincadeira, não, porque isso é um raciocínio de administração de verdade. Econômico. Não é administração de brincadeirinha para ganhar estrelinha. Esse procurador é bom, esse daqui ele fica relutando pelos R$ 12 até o fim da vida dele. Não é algo sério. Agora, para o contribuinte A e B, não. Houve uma reclamação muito grande dos contribuintes A e B a respeito dessa restrição. Reclama daqui, reclama dali, mas tem que entender que transação é que nem compensação, é nos termos da lei. A lei foi produzida nesses termos e ponto, acabou. Só que aí começa a fase de maturidade, as pessoas vão maturando e percebendo. Eu tenho a transação individual, aquela que pode ser desenhada de forma customizada. Renata, eu posso dar aqui publicamente o testemunho. Essa transação de cobrança individual, ela vem sendo feita muito mais por provocação da fazenda do que do contribuinte. A fazenda faz contato, o procurador faz contato com o advogado do contribuinte e fala: precisamos fazer uma reunião. Eles chamam de reunião aquilo que nós chamaríamos de audiência. Nada é secreto. Não pensem, os senhores, que as coisas estão sendo feitas lá num cantinho. Tudo é devidamente publicizado. Inclusive, os termos são tornados públicos. As únicas coisas que não são tornadas públicas são aquelas que trazem elementos de sigilo fiscal, contábil, porque senão o cara vai revelar a posição dele. Eu já vi caso em que estava acontecendo a transação com um procurador, uma empresa que estava em recuperação judicial, e ao mesmo tempo eles estavam fazendo uma investigação de grupo econômico, e aí eles estavam caminhando com essa transação, só que paralelamente estavam caminhando também com a investigação do grupo econômico em sigilo. Sim. E aí, quando saiu a execução fiscal com a decretação do grupo econômico, suspendendo, decretando suspensão dos como é que fala lá? A indisponibilidade. A disponibilidade dos bens, etc., o contribuinte ficou desesperado em relação à transação, foi falar com o procurador da transação, que aparentemente não sabia, mas depois acabou desistindo da transação por conta da execução. Como é que funciona essa comunicação interna e se é que... Então, essas coisas às vezes realmente acontecem, né? De você ter dois mecanismos aparentemente antagônicos que caminham paralelamente. Mas, assim, me parece que não é usual que não exista essa comunicação interna. Agora, que esses mecanismos podem, embora antagônicos, caminhar paralelamente, isso sem dúvida nenhuma. Há poucos dias eu me lembro de atender um advogado que tem uma execução ativa, ele estava transacionando e o crédito que está pendurado na minha vara, ele não estava conseguindo incluir na transação por uma questão que ele apresentou uma defesa, uma exceção de pré-executividade, ele tinha a absoluta convicção de que ele tinha razão, tinha que ser expurgado um valor, então ele queria incluir na transação, mas com o expurgo, eu falei para ele, não vai acontecer nunca, não vai rolar, porque a minha decisão não vai valer nada, porque a Fazenda vai recorrer, e o senhor vai perder a transação. Então é uma questão estratégica, ou o senhor vai para a transação só com a parte que o senhor quer e mantém, porque ninguém põe uma arma na cabeça e faz tudo. Não. Transação individual, você seleciona os créditos e ok. E então existem de fato essas situações. Agora não me espanta que também que exista ruído de comunicação entre procuradores. Isso é possível de acontecer, especialmente no momento atual em que a Procuradoria decidiu, eu acredito que equivocadamente, poderia rever isso, né, descentralizar a gestão de processos. Então, nós temos processos de São Paulo geridos por procuradores que estão alocados em seccional no norte do país, porque os documentos são eletrônicos e seria uma forma, digamos assim, mais
justa de distribuição de serviço, porque haveria um ônus de trabalho muito grande para alguns procuradores, em detrimento de outros. Então, pode que isso seja um fato gerador de algum nível de ruído, né? Pode ser. Mas o fato é que essa transação feita num desenho individual, ela vem suprindo a falta de acesso dos contribuintes A e B à transação por adesão, né? Aquela por edital. Essa forma de solução do litígio, ela acontece, evidentemente, em relação aos créditos tributários, mas se a gente pensar bem, meus caros, a transação ela não acontece unicamente para créditos tributários. No ambiente judicial, é perfeitamente possível transigir. A Lei 10.259 prevê isso desde sempre para os juizados especiais. A Fazenda Pública ela é citada, antes de tudo, para a audiência em que você tenta a conciliação e nela pode haver a transação, não é? Muitas vezes isso não acontece porque não existe uma cultura nas procuradorias que atuam nos juizados de levar a proposta de acordo. Agora, eu não estou falando aqui, evidentemente, de Jeff. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a possibilidade de transação também seria, a par da central de conciliação, a par da SECOM, seria uma alternativa que poderia ser usada nesses casos de menor potencial econômico, que são volumosos. Agora, para isso, talvez nós pudéssemos pensar numa estrutura mais massiva Uhum. do que audiências Sim. individualizadas, né? São caminhos como esses que foram adotados em Blumenau, com um resultado bastante positivo, mas porque as condições locais de fato favoreciam E a bastante. quantidade também não se compara a São Paulo, por exemplo. Não, a quantidade não se compara, o nível de comunicação, uma questão cultural local, a gente é muito mais heterogêneo Sim. do que aquela população local. E existe uma questão muito curiosa, né? Eu conversava com um juiz de lá que cuida, até hoje cuida, né? Ele faz mutirões sistemáticos, descolados desses mutirões midiáticos Uhum. da capital federal, né? O sujeito faz os dele pensando em eficiência e ele passava uma coisa muito curiosa a respeito. Você vê como a cultura local é relevante. Ele não manda carta, porque ele chegou à conclusão de que ele jogou uma montanha de dinheiro fora Nossa. quando ele fez o primeiro mutirão, porque as cartas não tinham nenhum significado. E aí, então, ele pediu às rádios locais que fizessem a divulgação. E isso surtiu efeito. Mas o efeito veio do mesmo padrão de comportamento japonês, que isso é uma realidade no Japão. Quem deixa de pagar imposto entra para uma lista tornada pública e quando você vai ser vizinho de alguém num prédio, num condomínio, você consulta essa lista. E se o seu vizinho está nessa lista, você evita ter contato com ele. E ensina para os seus filhos, não faça contato com essa pessoa. Não. Porque ela não é uma pessoa socialmente aceitável. E a questão da rádio lá em Blumenau, ela passava muito por isso. Mesmo sem que os nomes fossem revelados, ouvindo a notícia, parece que o grilo, né, começava a tocar na cabeça das pessoas. Ai, meu Deus,
será que alguém vai saber alguma coisa a respeito da minha vida, de não sei o quê, de não sei o que lá? E as coisas, enfim, Não, mas eu vou te falar também, carta, ofício, gente, isso, pelo amor de Deus, isso aí é coisa do passado. é, No criminal, a gente tinha esse problema com as ANPPs, né? Os acordos de não persecução penal. A pessoa vai presa, aí a gente solta na audiência de custódia. Aí o que que a gente fala na audiência de custódia? Olha, pode ser que o Ministério Público entre em contato com o senhor, né? Pode ser que ele venha propor um acordo no centro. Ah, tá bom. Então ele saía mais ou menos. Então, ó, se o Ministério Público vier procurar, o senhor fica esperto, tal. Qual que é o seu número de seu telefone? Tá aqui. O senhor tem WhatsApp? Não, mas a minha mãe tem. Qual é o WhatsApp da sua mãe? Então, assim, ficava tudo ali. Aí o Ministério Público pegava e mandava um ofício em juridiquês para a pessoa, por carta, oferecendo um acordo de não persecução penal. Aí a pessoa, obviamente, não respondia, e aí ele vinha e propunha a denúncia. Eu pegava e falava assim: não, volta. O WhatsApp do cara tá lá. Ele já foi avisado na audiência de custódia de que poderia ter um acordo. Liga para ele ou manda um WhatsApp, manda um áudio no WhatsApp, qualquer coisa, não uma carta. sim, Então, assim, carta não resolve nada, né? Isso aí é. sim, sim. Odeio carta. Eu acho que a gente já tem provas suficientes de que esse tipo Carta de recurso precatória, carta. Essas não, cartas, não. não surte nenhum efeito. Citação por edital também é outra coisa que deviam acabar com isso, né? É, Coisa. eu acho que a gente talvez, num futuro próximo, tenha a possibilidade de ter incorporado no sistema judiciário, além dos sistemas tradicionais, né, que envolvem fisicalidade, uma espécie de sistema, não me tomem por um maluco, né, mas uma espécie de sistema metaversial, em que essas informações sejam trasladadas para um campo de acesso mais aberto. Sim. Ah, às vezes as pessoas me perguntam, eu gosto muito desse assunto, estudo, escrevo sobre isso. Às vezes as pessoas me perguntam, me falam assim: eu tenho muita dificuldade de entender o que que é metaverso, né? Aí eu pergunto para ela: você tem Instagram? Eu falei assim: tenho. Eu falei assim: pois bem, você sabe o que é metaverso, né? É um plano em que as mesmas coisas do mundo físico acontecem através de avatares. Evidentemente que nós aqui não somos exploradores econômicos, pode ser até que alguns de vocês tenham algum tipo de negócio nesse plano, mas existem atividades econômicas que se desenvolvem nesse plano, inclusive educacionais. Isso é metaverso, e metaverso pode revelar informação. E eu fico imaginando que seria muito mais eficiente do que determinados bancos de dados públicos, eh, um banco de dados contendo informações a respeito da regularidade da vida fiscal de determinadas pessoas num banco como esse, né? Se há de haver alguma utilidade em breve nessa outra plataforma de existência, talvez talvez essa seja uma possibilidade, né? Eu queria só aproveitar que você mencionou, Uhum. Rê, eu sei que está chegando no horário, mas enfim, E aí a gente deixa as perguntas que surgirem, a gente deixa para amanhã, né? isso. Tá, porque ainda, Perfeito, como você ainda perfeito. vai desenvolver mais o tema e tal, amanhã a gente dá um tempo maior também para as perguntas que forem surgindo, né? Tá. Exatamente. Mas tem a questão do sniper que apareceu numa É, referência sua, várias perguntas e eu aqui me também. lembro de pelo menos duas perguntas que faziam Pelo referência menos ao duas, sniper. acho que tem mais até. A questão, meus caros, assim, o sniper ele foi concebido como uma espécie de elemento concentrado de todos os JUDs, né? Bacenjude, Cisbajude, Infojude, Renajude. Ao invés de você fazer vários bloqueios, digamos assim, né? Através desses mecanismos todos, o sniper ele teria essa função concentrada, o que é bastante racional. É mais ou menos como pensar num documento único, né? Ao invés de você ter CNH, CPF, né, RG, ter uma coisa só. Parece que nós estamos caminhando, de fato, para uma certa É. racionalidade, né? E nós já começamos a pensar em documento único, um único instrumento, uma única base de restrição, e o sniper teria essa função. Ele também permitiria alguma atividade executiva.
Eu não sou capaz de dizer para vocês como essa ferramenta operaria, ou melhor, como ela interoperaria com o PJE, porque essa ferramenta não foi desenvolvida até o seu desfecho. Então, vejam, deferir hoje pedido de sniper é a mesma coisa que não deferir nada para o credor. Então, eu sugiro aos amigos que se deparam com essa questão, não que ela não tenha que ser estudada, mas que se contenham um pouco, né? Porque não é um momento, porque a ferramenta não foi finalizada. E o nosso histórico de desenvolvimento dessas ferramentas, ele não é bom. Então, me parece que nós vamos demorar ainda um certo tempo para ter essa interoperabilidade de esses órgãos que registram imóveis, que eu não lembro o nome, cartório de registro de imóveis, né? O Banco Central, todas essas entidades, elas se fundiriam numa base única para fins de restrição, só para essa finalidade. Isso, evidentemente, que requisita o desenvolvimento de uma ferramenta muito potente e que eu tenho muita dúvida se teria algum tipo de compatibilidade com o PJE. Eu gosto do PJE, eu amo o PJE, eu não sou contra o PJE, mas justamente por não ser contra, é como um filho. A gente ama, a gente gosta, a gente cuida, mas a gente sabe onde tem os pontos que você precisa cuidar um pouquinho mais, né? E eu acho que o PJE tem muitos pontinhos que precisava de um pouquinho mais de carinho, né? Um pouquinho mais de afeto, um psicólogo, né? Um psicoterapeuta para ajudá-lo, mas isso o tempo vai nos dizendo, né? A gente não é senhor das coisas, só o tempo é que resolve. Mas o sniper é isso. Eu queria só registrar realmente essa informação, porque eu estou vendo uma loucura. E quem são os enfurecidos, Rê? Procurador de conselho. Hoje a gente é amaldiçoada. São os primeiros que pedem. Eu quero sniper. Aí você olha para ele e fala: você sabe o que é o sniper? A desembargadora Renata Lutufo ri. Você sabe? Ele acha que é uma coisa tipo. Porque Assim, ele vê pelo nome, né? Sniper é aquele tirador de elite que vai no exatamente. ponto ali, então ele acha que vai. Exatamente. Né? Que vai pegar tudo, vai resolver. Mas, enfim, nós ainda estamos na etapa de desenvolvimento. Certo, Renan? O juiz Paulo César pega um copo d'água. Meus caros, eu acho que eu os cansei demais. A gente ainda tem Temos amanhã, tem vários tópicos que ficaram para amanhã. Alguns pontos para resolver. Eu não queria O juiz Paulo César bebe um copo de água e veste um óculos de grau. cansá-lo demais, mas eu acredito que eu tenha feito. Eu espero Não, foi revê-los. ótimo. Eu espero revê-los amanhã, que não desistam de mim, não desistam de mim, principalmente pela doutora Renata, que teve a sensibilidade A desembargadora Renata Lutufo ri e toca no braço do juiz Paulo César. de eleger o tema, não a mim, mas eleger o tema, que é um tema... Foi desespero, Paulo. Nossa, na hora que eu cheguei, eu falei, o que aconteceu com aquelas processinhos laranja? O que virou isso, meu Deus? Eu pretendo falar com os amigos. Spoiler do que vai ser amanhã. Eu acho que tem duas coisas, né, que são bastante importantes dentro desse momento histórico em que nós nos encontramos, que estão relacionadas à prestação de garantia e as formas, né, de prestação de garantia que o processo de execução envolve, porque esse é outro aspecto que, quando nós comparamos o executivo fiscal de hoje com o executivo fiscal de 20 anos atrás, é como se nós tivéssemos mudado de planeta, definitivamente. Outra realidade completamente diferente. E, para além disso,
as relações cada vez mais intensificadas eh, da atividade executiva com a cautelar, com o plano da cautelaridade. Então, vejam, aquilo que no passado era muito episódico, vez ou outra a gente via lá um pedido de medida cautelar fiscal, isso é algo que está muito mais presente nos dias atuais, embora de forma sincrética. A gente não vê tanta cautelar fiscal separada, mas a gente vê muito pedido de indisponibilização de patrimônio, que é, em rigor, o objetivo da cautelar fiscal, dentro da própria execução e ou dentro da figura mais polêmica dos dias de hoje, que é o IDPJ. Vamos amanhã definitivamente assinar a nossa exoneração, falando sobre IDPJ, vis-à-vis com IRDR patrocinado por essa corte. Fica o spoiler, então, olha, Tá. se não tiver audiência amanhã, é porque eu já fui me embora. Você cautelarmente já houve alguma... A desembargadora Renata Lotufo faz um gesto de corte no pescoço e põe a língua para fora. Já houve alguma coisa. Muito Ai, obrigado, não. viu, Renata, Obrigada a pela você. hospedagem, viu? Foi Obrigado ótimo. a todos. Fundo cinza. Ao centro, em letras vermelhas e azuis, EMAG. Esferas coloridas emolduram a letra G formando um triângulo.